paz em nome de Jesus. Vamos iniciar a nossa última aula dessa matéria, as 7 cartas do Apocalipse, onde nós vamos estar aí vendo a carta à igreja de Laodiceia. Começamos aí falando da igreja de Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje Laodiceia. Sempre falamos que tem uma interpretação literal para a igreja daquela época, uma mensagem real que Jesus passa a João para passar aos pastores locais dessas igrejas. E todas elas encerram com: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas podemos ver que eles não ouviram, né? Porque nenhuma dessas igrejas existe. Todas elas se fecharam, acabaram. Mas além do literal, a gente também tem uma interpretação do decorrer da história da igreja durante esses 2000 anos de história, que é o que a gente tem abordado em meio à matéria. Mas além dessa interpretação da história da igreja, sabemos que existem pessoas dentro de cada denominação que tem a característica de uma das 7 igrejas. Então ela é uma mensagem atual, escatológica e uma mensagem realmente importante para que a gente continue dando ouvidos ao que o Senhor tem a dizer. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos por mais essa semana, te louvamos pela tua palavra viva, poderosa, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 fios, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, falhas, ó Pai, transgressões, purifica-nos, santifica-nos, ó Pai, renova as nossas forças e, ó Pai, aviva, Senhor, a tua obra. Fala a cada vida, a cada coração, manifesta o teu poder, abre a porta da palavra e dá-nos a revelação da tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Apocalipse capítulo 3, de 14 até o final do capítulo 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, Laodiceia ela estava localizada, na verdade, numa rota comercial que tornava uma importante centro bancário, né? Se tornava um importante centro bancário, e havia indústria de tecidos, havia indústria de tapetes e lã, havia um centro farmacêutico, e havia um centro de medicina e o mais avançado tratamento oftalmológico da época. É uma cidade que foi fundada 250 a.C. por Antíoco da Síria. E também eles produziam lá o pó frígio para fabricar o colírio, que era o remédio mais avançado, mais importante, produzido na cidade. Ele era exportado para todos os centros populosos do mundo, tá? Era o que tinha de melhor para tratar as doenças nos olhos na época.
O fato de a cidade ter 2 grandes teatros, né, de 15 mil assentos, isso indica prosperidade. Então era uma cidade rica. Ter essas indústrias, ter esses comércios, ter essas fabricações e até esse centro oftalmológico, era uma cidade próspera. E tão próspera que esses teatros, eles tinham vendido como cadeira cativa esses assentos, e em cada assento vinha o nome de quem comprou o assento na cidade, né? Então, uma forma de poder construir, manter e poder cobrar para as pessoas que pudessem manter o teatro sempre ativo, né? Então, nos assentos estava escrito o nome de seus donos. No 4º século, Laodiceia havia se tornado a sede episcopal da Ásia Menor, e os bispos cristãos realizaram ali um famoso concílio, né, o concílio de Laodiceia. Até hoje você tem como encontrar aí o que foi tratado no concílio de Laodiceia, da igreja primitiva, que foi feito nessa cidade no ano 361 depois de Cristo. Laodiceia, o nome significa que pertence a Laudice. E Laudice foi mulher de Antíoco II, e ele então coloca esse nome para homenageá-la. Atualmente existe uma moderna cidadezinha chamada Denizli, que se expandiu em torno das fontes de águas, né? Nas cercanias existem importantes fontes de águas termais, que é aquele livro que vocês viram ontem, chamado Pamukkale. Pamukkale é o local atual hoje, tá? Tem que corrigir ali, não é Puma, é Pamukkale, tá? O significado é opinião, crítica, costume, voz do povo, direitos do povo ou democracia. E nós temos que entender que a ordem, a forma de Deus governar não é democracia. A forma de Deus governar é teocracia. Ele manda, quem quer estar com ele, obedece. Não obedeceu, não está com ele, né? Então, quando se estabelece a democracia, não se ouve mais a voz do Espírito Santo. Quando se estabelece a democracia, é o que o povo quer. E é exatamente isso que está acontecendo na igreja de Laodiceia, no contexto da história da igreja, a igreja atual, né? A igreja dos nossos dias. Você vê que tem igreja para tudo, né? Tem igreja que adeque ao pecado de cada um, e que a pessoa não precise mudar em nada e renunciar em nada, né? Ela pode, democracia, é a igreja de Laodiceia, né? Então a data da história é de 1900 até a tribulação. É a igreja deste século que irá até o final desta época, né? Até o final desse período. A igreja do período, ela é então uma igreja morna, uma igreja da apostasia, uma igreja rejeitada. Qual a qualificação que Jesus se apresenta diante dela? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A fiel testemunha, o princípio. Jesus é aquele que cumpre o que ele promete, é aquele que dá a sua palavra e mantém, não volta atrás na sua palavra. E Apocalipse 3,14 vai nos mostrar exatamente isso. Jesus é o Amém. Amém quer dizer que assim seja, que isso aconteça, que isso seja uma verdade na minha vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 nos diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o Amém, para a glória de Deus por nós. São nele sim e por ele o Amém, para a glória de Deus. Elogio? Não tem nenhum elogio, né? E a repreensão, a gente observa que são mornos, se achavam rico demais, mas Jesus diz: vocês são pobre, cego e nu, né? Olha aí o
o versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Já falamos ontem, voltamos a repetir. Laodiceia era um centro que estava, uma cidade que estava no meio de duas cidades, né? Hierápolis e Colosso. Hierápolis e Colosso. Aonde, na verdade, uma tinha as termas de água quente, a outra as termas de águas frias. E as termas de água quente, claro, por causa de todo um aquecimento de um vulcão abaixo da cidade, que mantém essas termas de águas quentes. Agora, a cidade do meio, a cidade de Laodiceia, que fica no muro, né, que fica no meio termo, por isso que ela não é quente nem fria, é a característica da igreja dos nossos dias, pessoas em cima do muro, né? Infelizmente, a gente tem visto hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma prática de cristãos não praticantes, né? Antigamente você falava, qual a sua religião? Católico. Praticante ou não praticante? Hoje, na verdade, já se pergunta acerca de cristãos. Qual a tua religião? Cristão. Praticante ou não praticante? Então, a gente vê como que a situação vai deixando morno, né? E é o que Jesus vai dizer aqui no versículo 15 em diante. Eu sei as tuas obras, que nem és frio como a cidade de Colosso, nem és quente como a cidade de Hierápolis. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Morno, nós vemos aí cristãos que dizem que sabem tudo da palavra de Deus, mas são indiferentes e não tomam posição por Cristo, e também não sabem que estão sendo rejeitados por Ele, né? Se Hierápolis era conhecida como a cidade das termas de águas quentes, as águas em Hierápolis chegavam a 50 graus Celsius. Quando eu estive visitando lá, eu visitei no inverno. Nós chegamos a pegar 3 graus na temperatura ambiente na cidade. Só que as águas estavam quente. Então é interessante esse contraponto, né? A gente chegou no inverno, estava 3 graus na cidade, mas as águas, tanto é que mesmo nesses 3 graus, se você chegar a ver as fotos lá no Facebook, você vai ver que tem pessoas lá sem camisa, só de shorts, que desceu as águas, estava 3 graus. Tá? Então é realmente esse contraponto, que as águas são realmente muito quentes. E aí foi onde o guia disse que realmente no verão, existem regiões ali, naquelas pedras de travertino, que podem chegar até 50 graus naturalmente. Tá? Por outro lado, Colosso, né, a sua vizinha, era conhecida como a cidade de águas frias, refrescantes, porque ela tem nascentes de águas potáveis. Tá? Então, na verdade, quem faz esse pacote hoje turístico, então você pode imaginar que na época também era assim, tanto visita uma quanto visita outra, né? Então, em Laodiceia não havia suprimento de água permanente nas proximidades, e a água tinha que chegar na cidade de Laodiceia encanada. Só que não tinha cano na época, então os canos eram de cimento, era um recipiente. Na internet você encontra a forma como chegava lá as águas, né? E isso juntava um pouco das águas de Colosso com as águas de Hierápolis e chegava morna, né? Você ter uma água morna um dia ou outro, tudo bem, mas permanente, aí é difícil, né? É uma água que causa enjoo, é uma situação que realmente causa enjoo. Então a gente vê aí que em Laodiceia, olha lá, aí eu coloquei um pouco esses são os canos, tá? Os canos de concreto que levavam água para a cidade.
Em Laodiceia não havia suprimento de água permanente nas proximidades, senão águas mornas encanadas por essa tubulação aí que vocês veem aí nessa foto. As fontes de águas frias são refrescantes, as fontes de águas quentes são minerais e medicinais. Agora, o morno não serve para nada, né? Nem para beber. E por outro lado, a igreja ostentava achando que era rica, mas na verdade era pobre, cega e nua. Você que está assistindo online ou pelo WhatsApp, todos esses PowerPoints, inclusive as fotos, estão todas no Facebook, no perfil da Rede de Ensino Instituto Jaffe. Só você clicar lá em álbuns, lá você tem todos esses PowerPoints que pode ajudar, principalmente para quem está fazendo um polo de ensino e usando esse vídeo para poder dar aula. Pode pegar os PowerPoints lá na facebook.com/Rede de Ensino Instituto Jaffe. Pobre, cego e nu. Para que isso? Para confrontar a cidade que materialmente era cheia de ouro. Humanamente, todo mundo dizia que era rica. Por quê? Porque tem indústria, tem um centro oftalmológico, tem fabricação de roupas, de tapetes, indústria têxtil, né? Então, Jesus vai fazendo contraponto com o que a cidade tem. Isso é muito interessante, a revelação profética de Jesus, né? Eles achavam que tinham uma boa visão porque eles tinham o pó que trazia cura. E Jesus diz: vocês estão cegos. Eles achavam que eram ricos porque na verdade estavam com grandes indústrias e a cidade não tinha problema financeiro. Você vai ver, até interessante, que quando houve um terremoto ela não precisou de dinheiro de fora, ela própria se levantou, se manteve, uma cidade rica. E Jesus disse: vocês são pobres, miseráveis. Eles achavam que faziam as melhores roupas e Jesus disse: vocês estão nu. Então ele vai fazendo o contraponto do que era o orgulho da cidade, do que era a ostentação da cidade. E isso era para quê? Para confrontar a cidade que estava cheia de ouro, se achava rica, tinha indústria de roupas, mas estavam nus, fabricavam colírio, mas eram cegos espiritualmente. E é interessante a gente fazer um paralelo, porque o que é uma igreja rica? Muitas vezes as pessoas acham que uma igreja rica é aquela que tem muitos membros, um templo suntuoso, que tem um orçamento robusto. E nessa era da igreja atual, a gente vê muitas igrejas aos olhos humanos ricas, mas as que mais têm condição são as que menos fazem missões, as que menos fazem obras sociais, as que menos investem, as que menos propagam. Então, rica para o mundo, mas pobre para Deus. Jesus diz à igreja de Esmirna, né, a segunda carta, a igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre na Ásia Menor, e Jesus fala: tu és rica. Então olha que contraponto. A igreja de Esmirna, que era pobre, Jesus chama de rica. A igreja de Laodiceia, que é rica, Jesus chama de pobre. A igreja de Laodiceia, ela se dava a máxima nota para si mesma, né? Então é aquele tipo de crente que canta grandioso és tu na frente do espelho. Para si mesmo, né? Então Jesus vai confrontar mostrando a realidade. Jesus vai demonstrar que és pobre, cega, miserável e nu. O importante não é ser rico na avaliação dos homens, mas sim ser rico no critério de Deus. Dos homens passa, mas e do critério de Deus? Morno é pior do que quente e é pior do que frio. Morno é o típico de cristão que vai para a igreja,
mas só para marcar presença, porque ele não deixa entrar a mensagem. Né? É o típico cristão que você vai pregar e ele sabe tudo. Ele quer te ensinar, ele te fala os versículos, ele quer te humilhar, porque ele decorou alguns endereços até da onde fica o versículo, e ele se expõe justamente por ter decorado um pouco. Mas não adianta ter decorado e não colocar em prática. Sabe tudo, e ele até sabe o que está certo e o que está errado. E às vezes até ele se acha o mais certo de tudo e todo mundo está errado. Cuidado com esse tipo de pessoa que todo mundo está errado, todas as igrejas não prestam, todos os pastores estão errados, porque na verdade são Laodiceia, né? Não vivem a palavra. Se acha rico, se acha bem vestido, se acha com um olhar perfeito, mas é pobre, cego e nu. E aí então Jesus vai confrontar dizendo: tomara que fosse frio ou quente. Frio representa o incrédulo, o ímpio. Só que quando você prega, muitas vezes ele se rende, se converte, se humilha e muda de vida, porque ele recebe a palavra. Mas o morno te confronta, te apresenta outros versículos, prega para você e te deixa sem palavras. O crente já é convertido, é aquele que está firme no Senhor, está no Senhor. Mas o morno é aquele que é indiferente. O morno é aquele que acha que sabe tudo, e tudo que você vai falar, ele vai sempre ter uma crítica. As piores mentiras são as meia-verdades. Porque a meia-verdade, você não sabe até onde realmente é verdade, a partir de onde entrou a mentira. Então aí entra o espírito de engano e confusão. E com o morno é a mesma coisa. Frio é o homem carnal, o ímpio. Não quer nada com Deus. Ele precisa de um encontro genuíno. Só que quando tem esse encontro, ele para ouvir. Né? O quente é fervoroso. Aquele que tem um compromisso, é o homem espiritual. Mas também, muitas vezes, é ruim. Aquele que entra fervoroso só no movimento e não quer palavra. Aparentemente é quente, mas depois vai se esfriando e torna morno, fica desiludido fácil, se frustra fácil e se esfria por qualquer coisa. Pessoas que, por causa de decepções dentro do reino, pararam e desistiram. Interessante que a pessoa se decepciona com homens e deixa Deus sem culto. Se decepciona com pessoas e deixa de cultuar a Deus. Então, qual era a verdadeira motivação em que ele estava indo para a igreja? Tem pessoas que têm 50 anos de convertido, mas não deixou de ser bebê espiritual. Não amadurece, não cresce. Por outro lado, tem pessoas que acabaram de se converter e busca conhecimento, não perde uma aula, ora, jejua, lê a palavra, e com um ano de crente ele está muito mais maduro do que aquele que tem 50 anos de crente que nunca fez nada. Então o Senhor quer que nós sejamos quentes, mas que coloquemos em prática a verdade. E interessante que quando você vai fazer o chá, é a água quente que vai exalar o sabor. Enquanto a água não estiver fervendo, ela não exala o perfume do chá, né? O aroma do chá. Então o Senhor quer que sejamos quentes, e quando o Senhor Jesus diz: tomara que fosses frio ou quente, é porque com frio você pode aquecer, e com morno ele não quer. Ele decide ficar em cima do muro, ele decide ficar na indiferença. Né? Ainda não é tempo de eu voltar. Né? É aquele que está à beira do caminho, que sempre vai dar uma desculpa, ou sempre vai te dizer: não, eu já conheço Jesus. Né? Jesus me conhece, sabe que no meu interior, no meu coração, são essas desculpas. Crente morno é aquele que se decepciona com os outros, e o pior, quando ele encontra um novo convertido que está no primeiro amor, irmão, não esquenta não, logo essa chama passa.
isso é primeiro amor, logo logo você vai se decepcionar, vai se frustrar. Então ele tenta esfriar aquele que está quente, né? O propósito dele é exatamente este: esfriar aqueles que estão na chama do primeiro amor. Muitos estão mornos por causa do pecado. Conhecem, pregam e até profetizam, mas não saem de uma vida de mentira, de pecado, de adultério, de promiscuidade. Vem para a igreja, trabalha, mas não abandona o pecado. A palavra de Jesus é dura aos mornos. Vomitar-te-ei da minha boca. Jesus mesmo está dizendo que o morno causa indigestão nele. Por quê? Porque o morno é sem personalidade cristã. Sai de um culto que é uma bênção, mas se alguém falar algo, ele já desanima. Ele joga toda a mensagem fora e não quer mais nada na obra. Essa cidade de Laodiceia foi destruída por um terremoto e com seus próprios recursos ela se reergueu. E isso é o que Jesus está dizendo, que ela se achava rica. Rico sou e estou enriquecido, abastado, né? Não tenho falta de nada. Essa é uma das grandes dificuldades de se pregar a palavra para pessoas prósperas e ricas. Porque elas acham que não precisam de Deus, que o que elas têm, elas compram, né? Elas têm condições de comprar. Não, Deus é para os pobres. Eu não preciso, porque o que eu necessito eu compro com o meu dinheiro. Tremendo engano, né? Que são pessoas que esperam em Cristo só nessa vida e acham que é só a questão financeira e prosperidade. Infelizmente a gente vê que quando eles descobrem que isso não serve de nada, já é tarde demais, né? Por isso que muitas pessoas do primeiro mundo apostataram da fé. Chegaram a uma condição financeira próspera, que não precisava mais de Deus, não precisava mais ir para a igreja, não tinha mais pedidos de oração, porque seus pedidos de oração era só: eu quero, eu preciso, eu necessito, me dá isso, me dá aquilo. E aí então, aos olhos humanos, quando alguém vê a prosperidade, acha que a pessoa está sendo abençoada por Deus, e por estar prosperando, acha que a pessoa está aprovada. Isso é um tremendo engano. Como também é um tremendo engano quando a pessoa está passando por necessidade financeira, logo as pessoas julgam que está em pecado, né? Então você vê os extremos como são enganosos, né? Estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, e a nossa riqueza não é material, né? Necessitamos de valores para viver, porém o nosso coração não pode estar nisso. A abastança material de Laodiceia, ela sufocava a busca espiritual. E a riqueza financeira de Laodiceia se tornava tão expressiva que o espiritual ficava para segundo plano. Quantas vezes você tem deixado o espiritual para segundo plano? Marca tudo quanto é compromisso e se esquece de um momento com Deus, se esquece de orar, de buscar a palavra de Deus, de fazer a obra do Senhor. E quando não tem nada para fazer, aí eu preciso ir para a igreja, né? Tenta levar a vida de todos os jeitos e sabe que não consegue, mas continua sendo dono da sua própria vida. Porque és morno, vomitar-te-ei. Isso significa rejeição. Isso significa: te colocarei para fora do corpo. Geograficamente, Laodiceia praticamente não existe mais, né? Deus já colocou para fora. Por quê? Porque perderam a essência do primeiro amor, eram ricos, não tinham aparentemente problemas por não ter dificuldade financeira, mas não tinham compromisso com Deus. E há pessoas que acham que não tem problema porque tem dinheiro. E Jesus confronta todos esses dizendo: és pobre, miserável, cego e nu. Porque se não tem Jesus, não tem nada, né? Se não tem Jesus, não tem vida. Pessoas que acham que a felicidade está vinculada ao dinheiro, materialismo, e não sabem que a verdadeira felicidade é receber Jesus como Senhor. Estavam fora da graça e por isso eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. A igreja atual, a gente vê
isso em líderes religiosos, em pastores, apóstolos, bispos, né, que tem até orado para Jesus não voltar, para ele desfrutar um pouco do império financeiro que ele construiu, né? E aí a gente observa que isso é um grande perigo. Olha só, versículo 18, Jesus vai confrontar dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, não o ouro da sua cidade, para que te enriqueças. Que de mim compre vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então Jesus está aconselhando. Peraí, Jesus é o dono da igreja, é o cabeça da igreja. Ele poderia dar ordem, mas ele dá um conselho. Aconselho-te. Ele é o único que pode restaurar o fervor. Em ninguém, em nenhum lugar, nós vamos encontrar o verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É somente Ele que aquece o nosso coração. Os olhos se abrem e o coração se aquece. Então, precisamos voltar para Jesus. Quando você usa o colírio de Deus, você fica aberto para receber revelação da palavra, para receber cura. A nudez na Bíblia, ela sempre quis dizer que o povo estava longe de Deus e por isso passava vergonha da nudez. Lembra de Adão e Eva? Quando pecaram, descobriram que estavam nus. Por quê? Porque estavam separados espiritualmente de Deus. Olha o caso de Oséias, capítulo 2, livro de Oséias, capítulo 2. Versos 9 e 10. Logo depois de Daniel, Oséias 2, 9 e 10. Portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua beleza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. Então, linho que cobria a nudez, a gente sabe da questão de Gomer, né, que vez após vez se voltava à prostituição, e o marido, Oséias, Deus mandava ir buscar, ir resgatá-la na zona de prostituição, representando justamente o que Israel faz para com Deus. Deus se doa por Israel e Israel volta a postes ídolos vez após vez, após vez, após vez. Nudez representa justamente o afastamento de Deus e a vergonha por esse afastamento. Quando você está perto de Deus, você está coberto com o manto de justiça. Quem não está com Cristo está frio. Né? Por quê? Porque está nu, está descoberto. Era uma igreja que não tinha mais paixão pela conversão das almas, era indiferente, né, a conversão de almas. Os conselhos de Jesus, então: compre ouro provado no fogo. Laodiceia era conhecida como centro bancário, que sabia o que era ouro e não era, riquezas materiais, obras carnais, só que precisava passar pelo batismo no fogo. Batismo no fogo queima toda a palha da nossa vida, tira toda a obra morta para nos purificar. Só que precisava comprar roupas brancas do Senhor Jesus Cristo. Laodiceia era caracterizada por uma lã negra que era usada para fazer roupas escuras ou tapetes. Jesus está falando que as vestes deles está contaminada, está suja do pecado, está negra pelo pecado. E eles precisavam comprar vestes brancas de Jesus. Laodiceia precisa de um despertamento de como estão as suas vestes. Vestes brancas apontam para a santidade, santificação, a importância de Laodiceia ser resgatada.
e unjas os teus olhos com colírio. Colírio, na verdade, um unguento que curava os problemas dos olhos. Deus queria curar a visão espiritual e quer curar a visão espiritual da igreja, né? Então, você precisa ter uma visão espiritual, você precisa ter perspectivas. Quantas pessoas que estão cegas espiritualmente, sem visão, quantos líderes sem visão e o povo perecendo. Deus quer que você passe o colírio espiritual da palavra de Deus para lhe devolver as vistas. Laodiceia precisa da graça que regenera, das vestes da justiça de Cristo e dos olhos do coração iluminado do Espírito Santo. A importância de Laodiceia ser resgatada. Jesus usa o paradoxo que eles estavam acostumados, dizendo: a vitória de vocês não está no ouro que vocês produzem na cidade, depuram na cidade, não está nas vestes que vocês costuram, vestes terrenas que vocês produzem, e nem no colírio que vocês fabricam. Eu aconselho que de mim compres esses produtos. Pastor ou ministério que se acha que o seu chamado é só para pastorear rico, isso é um paradoxo, né? Então, o que Deus diz a estes? Não se importe com o ouro dessa terra, compres de mim ouro provado no fogo. Pastores ricos, com vestes caríssimas, né? Jesus fala: compra de mim vestes, para que te vistas. Então, em outras palavras, pague o preço da santidade, pague o preço de vestes brancas. Laodiceia tinha uma empresa que fabricava o colírio para os olhos da época, mas Jesus diz: esse colírio vocês não precisam. Vocês precisam de um colírio espiritual que só pode ter quem tem comunhão com Deus, porque é Deus que abre a visão espiritual. O auto-engano sobre si mesmo é uma tragédia. Laodiceia considerava-se rica, mas era pobre. Sardes se considerava viva, mas já estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Muitos no dia do juízo vão se surpreender. Por quê? Porque estão enganados. O orgulho e a autossatisfação da cidade haviam contagiado a igreja, e eles eram convencidos, soberbos, vaidosos, que a suficiência só é encontrada em Cristo. As mercadorias que Cristo oferece para Laodiceia são as mercadorias vitais para a vida cristã. Eles se achavam ricos e abastados e que não precisavam de nada e não eram perseguidos. Para eles está tudo bem. Para eles isso é muito bom. Porém, as boas novas de Cristo já haviam se tornado algo comum e o materialismo estava começando a entorpecer os seus sentidos. Afinal, viver confortavelmente não é tão perigoso assim. Isso é um tremendo engano, né? Não posso satisfazer os meus desejos? O que há de errado em viver bem financeiramente? O que há de errado em se alegrar com aquilo que a pessoa conquista? Absolutamente nada, a não ser que seja miserável, cego e louco. Então, não é pecado ter riqueza. O problema é colocar o coração na riqueza e deixar a riqueza te afastar de Cristo. Esse é o problema. O problema é quando você está passando fome, mas acha que está saciado. Quando você está cego e acha que enxerga, né? O maior problema de quem está doente é não reconhecer a doença que tem. Laodiceia representa a igreja da nossa era, a igreja de hoje. Essa igreja é a igreja que vai existir até a volta de Cristo e que estará no dia do julgamento. A igreja que está a um passo da eternidade, mas no entanto ela adormece confortavelmente em sua morna complacência. As virgens imprudentes. Ela vive nos últimos dias da história, mas não consegue reconhecer a importância do tempo em que está vivendo. Precisamos clamar ao Senhor para discernir esse tempo. Não sei quantos viram ontem
foi feito o acordo de paz, né, de Israel com Hamas. A gente precisa discernir no Espírito que tempo é esse. O próprio Jesus disse que quando começarem a falar de paz, acautelai-vos. Agora, é essa já esse período da paz? Ainda não, ainda não. Mas a gente tem que estar atento, alerta, sabendo que Jerusalém sempre será o relógio de Deus no mundo. Cristo está batendo à porta do coração de Laodiceia para que ela acorde, para que ela entregue a sua vida a Ele, para que aproveite a oportunidade do momento para proclamar a palavra do Senhor e prepare o mundo para a sua volta. O aviso, então, de Jesus à igreja rejeitada é triste, porque a gente observa aqui algo, no versículo 20, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, mas com essas ações Laodiceia colocou o dono da igreja para o lado de fora. E aí então a gente observa aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Espera aí, quem que está falando isso? O dono da igreja, só que está do lado de fora. Embora ele seja dono, ele não vai arrombar a porta. Ele é educado, ele está batendo. Se alguém abrir, eu entrarei. Se não abrir, ele não entra, tá? Jesus não diz que havia nenhuma necessidade material. A igreja era rica. Jesus não apresenta nenhuma perseguição religiosa, nem política. É uma igreja que está cômoda, que está tudo em paz com ela mesma. É uma igreja que se tornou narcisista. É uma igreja contente consigo mesma. Ela se basta, Ela prega para ela mesma, ela oferta para ela mesma, só que deixou Jesus do lado de fora, querendo entrar e cear com eles, ter intimidade com eles, mas ele está do lado de fora com a porta fechada. Então o aviso é uma igreja rejeitada, porque colocaram o dono da igreja para fora. Eis que estou à porta e bato. Da onde? Da casa, do coração. É a igreja que todo mundo quer mandar. É a igreja que ninguém quer cumprir a palavra de Deus. Cada um tem seu conceito, os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não muda. É o pastor que quer glória para si. Aqui também tem, dentro dessa igreja, os remanescentes que serão salvos. Quantas pessoas estão ouvindo Jesus bater, mas não querem abrir a porta? É você que tem que abrir a porta. Isso é um convite pessoal. E você que pode abrir a porta do seu coração e desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor. O fato dele esperar pela abertura da porta é um paradoxo da graça. Estou à porta e bato, se alguém ouvir. Então a responsabilidade é pessoal de cada um. Jesus está batendo e muitos não estão reconhecendo a sua voz, ou outros estão reconhecendo e não querem abrir. Versículo 19. Aqui a gente tem Jesus do lado de fora, querendo entrar, cear, ter intimidade com a igreja. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo não desiste da igreja. Apesar de terem colocado ele para fora, apesar de sua condição, ele a ama, ele disciplina, repreende e castiga. Isso é um ato de amor. E aí então, verso 20 de novo: eis que estou à porta e bato. Ele traz as mercadorias que precisamos para a eternidade, se quisermos comprar dele. Não será a hora de lhe abrir a porta? Não será a hora de sentar e conversar com Jesus? Não será a hora de passar um tempo com ele?
fica aqui uma colocação pessoal. Você tem investido sua vida em tantas outras coisas, que tal investir num relacionamento com o dono da igreja e revigorar a sua alma adormecida? Cristo está esperando, Cristo está batendo a porta. E aí então vem uma promessa, sentar-se com ele no seu trono, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, quem vai sentar com ele no trono? Aqueles que venceram, aqueles que se sentaram com ele na mesa para cear. Então a importância de sabermos que esse convite ainda está aberto. E a ordem para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Hoje, mais do que nunca, o tempo é delicado e o nosso clamor é que Deus restaure o fervor no nosso coração para que nossos filhos e nossos netos sejam mais fervorosos do que nós, cheios do Espírito, e levem o Evangelho da Graça aos confins do mundo para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Filadélfia estava ocupada com Cristo, Laodiceia estava ocupada consigo mesma. A opinião, o costume, a crítica, a voz do povo substitui o costume, a crítica e a voz do Espírito Santo. Se alguém não consegue se firmar em Filadélfia, vai para Laodiceia. Em Filadélfia não há lugar para opiniões humanas, críticas, costumes, só para santidade e verdade. Agora, em Laodiceia é a igreja do vale tudo. É a igreja, a graça tudo cobre. E caso você não se achar lá, então aí você abre uma igreja para si mesmo. Isso é o que tem acontecido na nossa geração. Tá? Não é crescimento evangélico no Brasil. As pessoas não querem se submeter a ninguém, não querem cumprir ordens, então elas abrem uma portinha e põem uma placa de igreja. E o pior, que para alguém sem compromisso sempre vai arrebanhar um bando de gente sem compromisso que fica só correndo atrás de profetada. Basta dizer assim, diz o Senhor, ele já tem um público. Mesmo que não seja Deus que está dizendo, mas fala alguma coisa. Tem muitas pessoas conscientes que não é Deus que está falando, mas ele sacia o ego, ele acha que está se satisfazendo quando ele está se enganando. Filadélfia é a igreja missionária, é a igreja que tem uma porta aberta, porém é uma porta estreita. Laodiceia, a porta é larga, onde dizem que a graça cobre todos os pecados. Então, venha como estás e permaneça como veio. Esse é o recado da Laodiceia. Vai de acordo com a opinião das pessoas, onde vale tudo. É o que nós estamos vendo nos dias de hoje. A igreja de acordo com os pecados de cada um. É uma igreja que se afastou do propósito sincero da verdade de Deus. Não há mais renúncia. Tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o. A mensagem pessoal. Existem hoje em nossos dias pessoas de cada uma das 7 igrejas, com as características que Jesus apresentou a cada uma das 7 igrejas, está presente dentro das nossas igrejas nos dias de hoje. Tiatira são, na verdade, os católicos apostólicos romanos. Até alguns carismáticos, praticantes, nominais, e até os não praticantes, que muitos conhecem a verdade, sabem da verdade, leem a palavra, não farás para ti imagem de escultura, mas não sai de debaixo do jugo da idolatria. A igreja de Sardes, evangélicos reformados, aqueles que se rebelaram com a idolatria, com o farisaísmo,
fizeram uma reforma, mas se tornaram apóstatas. E existe a igreja de Filadélfia, os fiéis aos olhos de Deus. E a Laodiceia, os evangélicos indiferentes, os que não tomam posição por Cristo. Estão em meio à multidão, mas Deus também tem em todo o tempo seus remanescentes. Compres de mim ouro provado no fogo. Ou seja, para ser aprovado tem que entrar na fornalha de fogo ardente. Então por isso que o salmista fala, foi-me bom ter sido afligido. Porque as provas te quebrantam, as provas te lapidam. As provas tiram o que desagrada a Deus da sua vida. Compre de mim vestidos brancos, vestes de santidade. Paga o preço de uma santidade verdadeira. Unja os teus olhos com colírio celestial, para ver espiritualmente e ter comunhão com Deus. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deuteronômio 31, 8. Deuteronômio 31, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, ele te deixará, não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Hebreus capítulo 13, verso 5. Hebreus 13. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. 2 Pedro 3,14. 2 Pedro 3,14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Nunca a igreja precisou tanto de uma mensagem assim como a igreja de hoje, quando a massa está quase tudo levedada. O que o mundo chama de igreja hoje está na condição de Laodiceia. E não foi assim no início com Éfeso, com Esmirna. Os indivíduos de Laodiceia que ouvirem a sua voz serão arrebatados. Mas a falsa igreja dentro da igreja não vai se arrepender. Vai continuar confiada nas suas riquezas, com as mesmas características de Laodiceia, e a igreja que vai ficar após o arrebatamento, unida a todas as falsas religiões que formarão a grande meretriz do capítulo 17 de Apocalipse. Já se falam em lançar o Crislã. O que é o Crislã? Crislã, na verdade, está sendo a igreja única, né? Que o Papa está trabalhando para poder lançar, que é a união do cristianismo com o islamismo, tá? É um ecumenismo da fé, das fés cristãs aí, que eles dizem cristãs, né? Onde na verdade o propósito maior é dizer que começou com o cristianismo, mas vai acabar com o islamismo. Meu Deus. Bem, então a Crislã é morte ao cristianismo, tá? Por isso que é Crislã. Começou com o cristianismo, mas vai acabar tudo em islamismo. E isso é um tremendo engano à igreja apóstata, à igreja do período do anticristo. O mundo caminha para isso, né? Observação. Quanto aos indivíduos, vale a pena comparar essas últimas 4 cartas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, com Mateus capítulo 13, versos 10 a 23. Mateus 13, 10 vai nos dizer assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que fala-lhes por parábolas?
Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem logo o maligno e arrebata. Isso foi o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Beira do caminho, o maligno vai comer a semente. E aí Jesus continua: porém, o que foi semeado entre os pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, então, se você buscar a palavra, vai ter angústia e perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então aqui, isso é o que foi semeado entre os pedregais, entre as pedras. As pedras não têm raiz. Só que aí ele continua ainda dizendo acerca da palavra. A palavra é a semente. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Entre os espinhos, os cuidados desse mundo. Sufocam. E por fim, terra fértil. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Produz a 30, 60 e 100 por um. Ouve, compreende, compreende e dá fruto. Interessante que Deus sempre comparou a vida cristã com a linguagem da agricultura. Né? Por quê? Porque a palavra é a semente. Um semeador saiu a semear. Então, quando o semeador sai a semear, Deus envia Jesus dos céus a semear uma semente. Qual? A palavra. Ele próprio é a palavra. Algumas caiu à beira do caminho, vem o maligno e come a semente. Outras caíram entre as pedras, não vai criar raiz porque as pedras não deixam. Outra caiu entre os espinhos, vão ser sufocadas por causa dos cuidados desse mundo. E algumas caíram em terra fértil, que são os que ouvem, compreendem e dão fruto. Nessas 4 igrejas da reta final, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a gente encontra sempre dentro de cada uma esses 4 tipos de semente. Essa igreja era uma igreja que estava em uma cidade que tinha indústrias de tecido, tinha indústrias de tapete, lã, tinha um centro bancário que sabia trabalhar com ouro, tinha um centro oftalmológico, um centro farmacêutico de colírio, tinha um centro de medicina. E um dia foi destruída por terremoto e com a sua própria riqueza, com seus próprios recursos, se reergueu.
Essa igreja tinha influência romana, política. Era uma igreja arrogante, autossuficiente, em uma cidade afluente, mas foi reprovada, vomitada da boca do Senhor. É a diferença da igreja de Filadélfia, que não tinha influência romana, não tinha influência política, não tinha influência humana nenhuma. Mas ao ler essa carta, nós vemos que não tem nenhum peso moral nessa cidade. Não se fala de Jezabel, não se fala dos nicolaítas, não tem tudo aquilo que as outras igrejas apresentavam. Parece muito certo, aos olhos humanos estava ótimo. Não tinha o peso de Pérgamo e de Tiatira, não tem a sinagoga de Satanás. Então, aos olhos humanos, é uma igreja que está ótima. Cristãos que se acham que estão maduros, cristãos que se acham bom demais e que acham que por causa de geração, porque são filhos de pessoas influentes, estão salvos. Porque o pai é apóstolo, o avô é bispo, o irmão é pastor, acha que já está salvo. Nós temos sempre que trabalhar para darmos frutos. Quantas pessoas têm sido crentes mornos nesses últimos dias? Crentes mornos que deixam a apostasia entrar em seu coração, sem compromisso, sem palavras, sem definição, indiferentes. Não sentem mais falta do compromisso da palavra. Mesmo nas adversidades, o Senhor quer que você permaneça fiel. Em Laodiceia também tem o grupo que permanece sincero. A importância de entender a mensagem das 7 cartas como uma mensagem atual é sermos aprovados por Deus. Nessa terra você não vai encontrar uma igreja que esteja 100% restaurada. Em todas as denominações vão ter resquício das 7 igrejas. Mas mesmo em adversidades, você precisa permanecer fiel. Na igreja de Laodiceia também tem uma turma sincera, fiel, pessoas com características boas. Repreendo e castigo a todo quanto amo. Se ela é fria, ela pode se aquecer.